Porque Perfeito. assim, Arthur, a gente veio desde o primeiro programa do ano batendo na tecla de que o Vasco esse ano seria diferente e que estava montando Sim. um elenco competitivo. Só que nesses primeiros jogos, eu tô sentindo muita falta dessa competitividade do Vasco. Tô Sem sentindo dúvida, um time concordo com bem você. apático para esse Campeonato Carioca. Isso não é parâmetro nenhum, deixo claro que, na minha opinião, Sim. Carioca é uma pré-temporada, mas pode preocupar um pouco o seu torcedor. Pode preocupar a longo prazo, principalmente quando tem esses testes de verdade. Por exemplo, o Vasco teve seu primeiro grande teste agora contra o Flamengo. Sim. Você acha que saiu bem? E eu acho que foi um jogo assim, onde ficou claro que o Vasco precisa melhorar muita coisa, que a displicência e o abismo de elenco do Vasco pro Flamengo ficou notável. E aí o Vasco, quando pegar um Brasileirão, não vai ser só o Flamengo, vai pegar outros times com um elenco muito mais fortes, mais consolidados, e vai ter muita dificuldade. E já tá tendo um pouco de dificuldade agora contra alguns times pequenos, então vai ter que melhorar muito, precisa de reforços. Só que como você fez a pergunta, eu respondo agora. Para esse jogo eu espero que o Vasco amasse o Audax. Não, é o que a gente espera, né? O Vasco que tá sem vencer tem 3 jogos, né? Tem uma derrota e 2 empates, Nova Iguaçu, Bangu e Flamengo, não venceu nenhum dos 3. É uma situação que preocupa, cara, principalmente por conta das lesões que o Vasco teve aí nesse retorno ao Campeonato Carioca, porque na pré-temporada, quando a gente estava falando do Vasco contra o Deportivo Maldonado, por exemplo, que não é parâmetro, eu sei, mas o Vasco tava tendo uns lampejos, Payet tava bem, Payet bem fisicamente, conseguindo fazer o time girar ao redor dele, e a gente olhava e falava, cara, será que é o momento do Vasco agora? Será que o Ramon Dias encontrou a base do time que vai a campo? E aí eu tenho a escalação aqui, LF, pra gente perceber como Traz que o Vasco aí tá a provável mexido, escalação pra hoje. principalmente do meio pra frente, tá? Saiu oficial já? Saiu oficial, escalação oficial. O Vasco vai a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Miguel e Léo. Lucas Piton, perfeito. Matheus Carvalho, Galdames, David, Ryan e Adson. É um time muito mexido. A gente percebe que o Vasco tá sem Payet, o Vasco não tem Paulinho, o Vasco perdeu o Jair, o Vasco tá sem Verrete também. Então só aqui eu citei 4 nomes que sobem muito o patamar do Vasco, né? Não, nomes que seriam titulares da temporada. Titulares, e assim... Beleza, acredito que o Payet e o Verrete estão sendo poupados, não devem estar 100%, mas infelizmente o Vasco perdeu o Paulinho, perdeu o Jair praticamente a temporada inteira. Sim. Não, mas aí já chega o Galdames. De setores importantes, né, cara? São nomes de setores importantes. Porque a gente não tá falando aqui, por exemplo, de um setor que você tenha jogadores de reposição pro Vasco da Gama, né? Como, por exemplo, a zaga. O Vasco tem muitos zagueiros em seu elenco, então se algum se lesionar, o Vasco tem ali peças para repor. Só que o meio-campo e o ataque, o Vasco não tem ninguém. Essa posição de segundo volante, o Vasco não tem alguém para repor o Paulinho à altura ou até mesmo o Jair. Na posição de ataque, irmão, esquece, ninguém do elenco consegue repor o Verrete à altura. E a mesma coisa o Payet, que estava até sendo mais atacante, entre aspas, do que o Verrete, né, nessa temporada de 2024. Sim. O Payet que estava fazendo o ataque funcionar muito mais do que o Verrete. Né? Então, cara, é uma situação que preocupa a temporada do Vasco, tá? O Vasco tá indo aí no mercado, vendo se encontra alguém, mas caso não encontre rápido e tenha que se virar com um elenco que tem à disposição, eu acho que pode enfrentar maus bocados, como você gosta de falar. Também acho. Tem aí o Adson ganhando uma chance no time titular, que eu acho que pode ser um nome importante pro Vasco, já que saiu o Gabriel Peck. Eu não vejo o David como um reserva à altura. Eu acho que o Adson pode suprir. O próprio Galdames, que já chegou e já tá entrando como titular por conta da necessidade, né? O Vasco precisa de um volante desse porte. Tem o Sforza também que chegou, mas não vai jogar ainda agora. E teve a especulação... Olha quem tá no chat, cara. Olha, para tudo. O Maurício no chat, cai no chat e ela voltou, irmão. Cara, depois de quanto muito tempo, irmão? Cara, depois de, assim, meses. Depois de quanto tempo, velho? Marina Areia. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Marina. Boa noite, Marina. Cara, que bom ter a sua presença de volta. A gente tava preocupado já, né, Lev? Sim, cara. Porque antigamente no programa, pra quem não pegou essa fase, a Marina, pra quem não sabe, é namorada do Vini, tá? Era uma fase no programa que era o seguinte, a gente falava assim, pô, Vini, caramba, cadê a Marina? E aí só a gente nem terminava de falar às vezes, e a Marina ela tava aqui.
Aparecia e comentava. E às vezes o Vini tava discutindo com alguém alguma coisa e ela vinha e disse, não, o Vini tá certo. De repente, né? Eu nunca vi ela discordar do Vini. Tu já viu? Aqui na live. Eu nunca vi. E aí, teve um hiato, né? Cadê Marina? O que tá acontecendo? Mas ela voltou. Hoje é o programa do retorno. Nós dois voltamos, a Marina voltou. Irmão, se o Geraldo voltar hoje, acabou o Sports Arena, tá? Cara, o Geraldo realmente acho que ele morreu, mano. Geraldo, por favor, Geraldo. Se você tá vendo esse programa, se alguém que conhece o Geraldo... Por favor, de verdade mesmo. Fala pra ele voltar, por favor, Geraldo. Por favor, velho. Por favor, Geraldo. Eu suplico a sua volta aqui no Sports Arena. A gente tá quase te invocando, irmão. Volte pra gente, Geraldo, por favor. Cara, se o Geraldo voltar hoje, é loucura, irmão. Ó, e aqui o Arthur comenta, Vasco sofreu pro Flamengo cansado e sonolento do Tite. Tem que se reforçar pro brasileiro para ontem. Concorda, Elief? Concordo. E até tentou se reforçar, já puxa esse gancho aqui, boa. Arthur. O Vasco chegou perto de ter um acordo com o volante do Queiroz, ex-jogador do Corinthians. Ex-Corinthians. Mas, cara, coisas que só acontecem mesmo com o Vasco. Absurdo, Você sabe por que o negócio não aconteceu, Arthur? Fala. Apesar da conversa positiva e tudo mais, o contexto, irmão, foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. Não, absurdo, tá? Rússia e Ucrânia. Por quê? Tô lendo aqui pra vocês, tá? Boa. A mantenedora do Zenit, o pessoal ali do Zenit, a galerinha ali do Zenit. A galera deles. O patrocínio ali é a Gazprom. Que é fala de novo. Gazprom. Essa que tá na camisa, né? Tô falando em russo. Essa que tá bem grande na camisa aqui. Tipo assim, isso é uma das maiores indústrias de gás do mundo, assim. Absurdo. Isso aí move a economia da Rússia, pra quem não sabe. É um pilar uma estatal da economia da Rússia. É bizarramente. O grupo foi um dos principais alvos de sanções criminais ocidentais de Estados Unidos e União Europeia com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, basicamente, a 777 não pode negociar com eles, porque a 777 é uma empresa americana. Então, cara, assim... tem todo um imbróglio aí nessa situação, né? Toda uma questão. Tem essas sanções, assim, de guerra que, pô... E aí, cara, eu acho que isso... Puxando um ponto aqui que eu pensei agora. Você não acha que isso abre um pouco os olhos em relação ao mercado russo? Porque a gente vê muito essa movimentação Brasil-Rússia ou até mesmo Rússia-Brasil, né? O Zenit é um time brasileiro, pô. O Shakhtar também. Shakhtar então, da Ucrânia. Então... Rússia e Ucrânia, no caso, né? Falando da guerra agora. Porque, por exemplo, você tava falando disso agora, eu lembrei do Nino, cara. O Nino foi pro Zenit. Nino tá no Zenit, Arthur, ex-Palmeiras, tá no Zenit. Muita gente. Então, será que já não é o momento do mercado brasileiro começar a encarar o mercado russo com um certo pé atrás? Falar, cara, eu acho melhor a gente se resguardar porque podem vir problemas mais pra frente, como teve esse do Vasco, mas aí, por exemplo, algumas horas depois o Grêmio acertou com o do Queiroz, tá ligado? Não dá pra entender. Então, assim, Vasco perde um jogador que, assim, um bom jogador, tá? Sim. Um bom jogador. Do Queiroz é um jogador ok, que eu acho que... Operário da bola. Um bom reforço pro Vasco. E eu acho que dito isso... na situação que o Vasco tá, ia ser ótimo. A gente pode dar os palpites aqui, que hoje é 3x0 Vasco contra o Audax. 3x0? O que tu acha? Não compro. Não compro? Eu acho que vai ser 2x0. Mas, assim, um placar mentiroso. Acho que não vai ser um jogo tão simples assim, não, tá? Acho que o Vasco vai vencer, mas beleza. Acho que de Vasco a gente pode fechar. É isso. Caso aconteça alguma coisa, claro, a gente vai avisando. Galera, vai deixando aquele like aqui na live. Muito obrigado a todo mundo. Estamos tá aí com embaixo, 536 inscritos, Arthur. Tá aí embaixo, hein, LF? Para de crescer o nosso número de inscritos e a meta é chegar aos 600 inscritos no Sports Arena. Eu peço que vocês já sigam a gente nas redes sociais também. Se inscrevam no Analisando o Jogo. Saiu vídeo novo, canal de Arthur. Tamo junto. Saiu vídeo sobre a seleção de 82. Ótimo vídeo, por sinal. Vão lá conferir.